Vamos abrir a palavra do Senhor. Estamos praticamente finalizando as exposições em Neemias. Chegamos num momento muito difícil do texto, onde há a ocorrência de tantos nomes esquisitos, diferentes. E queremos realmente entender o que Deus tem a nos falar por meio desses trechos. Hoje eu não digo uma exposição, mas eu irei fazer algumas considerações no capítulo 11 e no capítulo 12, e por certo a última exposição na próxima oportunidade, e assim finalizaremos as exposições no livro de Neemias. Capítulo 11, versículo 1 ao 3, eu farei a leitura, os irmãos acompanharão em suas Bíblias, e vamos seguir leitura fora, alguns trechos do capítulo 11 e do capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Vamos lá para o versículo 20, até o versículo 24, que nos diz assim: o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Capítulo 12, nós iremos ler do versículo 27 até o versículo 30. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do monturo. Finalmente, vamos ler do versículo 43 do capítulo 12 até o final, que nos diz assim: no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Tem um pouco de redundância, mas é para dar uma ênfase na celebração. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus, todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros
as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Curve a sua fronte, nós vamos orar mais uma vez, e nessa oração vamos nos lembrar da família enlutada da nossa irmã Dona Helena. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento tão único na nossa jornada cristã, quando estamos reunidos em tua casa, podendo adorar-te, bendizer-te, cultuar-te em espírito e em verdade. Tu nos permites, ó Deus, estarmos aqui essa noite, com este firme propósito. E na mediação do teu Filho, Cristo Jesus, o nosso culto é aprazível a ti. Queremos também, ó Deus, rogar a ti, que tu estejas abençoando os familiares enlutados da nossa irmã Dona Helena, que aprove a ti levá-la há pouco. Que tu possas, ó Pai, alcançar os corações de todos. Que no dia de amanhã, os irmãos que puderem, estejam manifestando a solidariedade fraternal aos familiares enlutados. Que a tua palavra, que agora foi lida, possa trazer alento aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo a aplique às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não poderia ignorar o fato de que nós estamos vivenciando um momento histórico no nosso país. Estão sendo celebrados os Jogos Olímpicos, intitulados Rio 2016, concentrados na cidade do Rio de Janeiro, mas em algumas capitais do país temos jogos, como na capital do país, Distrito Federal, Brasília, temos alguns jogos neste dia. Sabemos que a cada 4 anos, centenas de atletas de países se reúnem num país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A cada 4 anos ocorrem as Olimpíadas. E a bandeira olímpica representa a união dos povos e das raças. Tem esse significado, pois ela é formada, os irmãos já perceberam, por 5 anéis que estão entrelaçados, representando os 5 continentes e as suas cores. E o moto é basicamente a paz, a amizade, o bom relacionamento entre os povos e o denominado espírito olímpico. É isso que eles sempre falam. Por volta de 2500 a.C., os gregos criaram os Jogos Olímpicos no mundo antigo. E no ano de 1896, na Era Moderna, os Jogos foram retomados em Atenas, por iniciativa de um francês chamado Pierre de Frédie. Esse francês instalou os Jogos da Era Moderna. E nesta primeira Olimpíada da Era Moderna participaram 285 atletas de 13 países disputando provas clássicas, como o atletismo, a esgrima, a luta livre, que é uma das marcas, a ginástica, o halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Várias modalidades que até hoje permanecem nos Jogos. Quando ligamos a TV, é uma dinâmica muito grande. Está acontecendo uma parte de ginástica, de repente o ping-pong, daqui a pouco natação, enfim. Os vencedores das provas, naquela ocasião, foram premiados com medalhas de ouro e ramos de oliveira. Essa foi a premiação. E a celebração dos Jogos tem uma finalidade específica, o congraçamento dos povos, que os povos possam se confraternizar e as diferenças desaparecerem. O nosso país, o Brasil, é extremamente aberto, nós não temos rixa com ninguém no mundo, até onde eu sei. Não temos rixa com ninguém, não estamos em guerra contra ninguém. Mas dependendo do país sede, a celebração dos Jogos podem trazer alguns transtornos, como foi no caso do Brasil, a ameaça do terrorismo, que algumas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o terrorismo. Mas mesmo em um contexto conturbado de terrorismo e animosidade entre alguns países, esses Jogos Olímpicos têm essa capacidade de reunir as pessoas de diversas partes do mundo em um único ou em um
evento. E meus irmãos, à luz desse texto que eu li, pensando nesse objetivo dos jogos, não importa o que aconteça, Deus sempre vai reunir o seu povo. Não com jogos olímpicos, com várias modalidades, um grande evento, com abertura, com encerramento, com medalhas ou coisas dessa natureza, mas Deus, na sua soberania, na sua graça, sempre vai ajuntar o seu povo. O versículo bíblico que me chama a atenção, são vários, a Bíblia toda, mas alguns acabam saltando aos olhos, está no Salmo 133, versículo 3, na parte B, que onde há o ajuntamento do povo de Deus, ali Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então Deus sempre reúne ao seu povo. E à luz desses trechos que eu li, do capítulo 11 e 12, de maneira geral, eu quero fazer algumas considerações dessa temática. A primeira delas é que pertencer ao povo de Deus exige-nos um preço a ser pago. Exige sacrifícios que devem ser realizados em prol da igreja do Senhor. Percebam que habitar em Jerusalém naqueles dias não era algo economicamente vantajoso. A cidade estava com comércio e serviços básicos de segurança, de saúde, de atendimento à população. Esses serviços estavam debilitados, a cidade estava em reconstrução. O dinheiro era algo escasso naquela cidade. Uma cidade onde não gira dinheiro, torna-se difícil para o comércio, torna-se difícil para muita coisa. Era mais seguro e promissor naqueles dias habitar no interior. Porque no interior se plantava, se comia, se trocava mercadoria, vendia, tinha como viver melhor. E, meus irmãos, aqui há algo interessante. A nossa espiritualidade está em risco quando nós buscamos mais o lucro do que a obediência ao Senhor. E a obediência ao Senhor vai requerer alguns sacrifícios. Vai requerer um preço. Os irmãos lembram de Ló, quando se separou de Abraão? Ló ficou seduzido pelas campinas do Jordão. Os irmãos lembram que cidades eram essas que ficavam nas campinas do Jordão? Sodoma e Gomorra. Ele ficou seduzido pelas campinas verdejantes do Jordão e disse, não, vou para lá, porque lá a terra vai produzir melhor. E os irmãos sabem qual foi o desfecho da história. Levou toda a sua família para aquela região aparentemente próspera, mas ele acabou perdendo todos os seus bens com aquela chuva de fogo. Ele acabou perdendo a sua esposa, e ela se tornou um provérbio cristão, a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque ele estava ambicionando mais o lucro do que o servir a Deus. E o seu primo, aliás, seu tio Abraão, rogou a Deus que tivesse misericórdia dele, para que ele não sucumbisse na condenação da cidade. Então ele acabou perdendo toda a sua paz, toda a sua estabilidade. Morar em Jerusalém naqueles dias era algo no mínimo perigoso. Em Brasília não temos algumas cidades que são reputadas como perigosas. Alguns falam da Chaparral, alguns falam lá do setor assim, mais distante da Samambaia, alguns falam ali do condomínio privê da Ceilândia, expansão do Setoró, Planaltina lá, Brasilinha, alguns lugares assim mais de periferia. As pessoas dizem, mas não, morar lá eu não vou, ali eu não moro. Jerusalém era uma cidade que era vista dessa forma, era uma cidade que era perigosa para se viver, para desenvolver a vida. Os salteadores e os inimigos sempre atacavam aquela cidade. A população que estava no cativeiro ficou receosa de retornar por causa da insegurança pública. Essas pessoas não queriam se expor e não queriam pagar o preço da reconstrução da cidade. Meus irmãos, aqui há mais algumas lições importantes. Ser crente não é fácil. Ser crente não é uma tarefa simples, ser fiel a Deus. A Bíblia nos fala que no mundo nós passaremos por muitas aflições. João 16, 30, 33,
Jesus afirmou que no mundo passaríamos por muitas aflições, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, assim também nós venceríamos o mundo. Mas nem todos têm essa coragem, e o medo de perseguição manteve muitos de fora da cidade de Jerusalém. Não atentaram para algo que está muito acima dos perigos, a proteção do Senhor. Há muitos cristãos que têm um medo pavoroso de Satanás, do diabo, do nosso adversário e das suas obras. E, meus amados, nós não temos que temer em nada a Satanás. A Bíblia diz que nós devemos temer antes a Deus, que é poderoso para fazer perecer todo o inferno. O cristão não precisa ter medo de Satanás e de suas obras ardilosas. Se a sua vida está orientada por Deus, ele deve caminhar firmemente nesse caminho do Senhor. É verdade que mesmo o Senhor estando conosco, a jornada cristã nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas a nossa chegada em segurança é certa. Deus havia dito que a cidade ia ser restaurada, então a cidade de Jerusalém iria efetivamente ser restaurada. E a despeito dos perigos e da economia fraca daquela cidade, ela foi finalmente povoada. O texto nos informa, no versículo 1 do capítulo 11, que a liderança se estabeleceu na cidade. Percebam aí a palavra-chave, habitaram. Sempre habitaram. Habitaram na cidade. Eles estavam lá na cidade. Mas algo que chama a atenção, versículo 2, é que alguns se ofereceram voluntariamente para morar na cidade. Sabedores de todos os perigos e das desvantagens econômicas de se viver ali. Mas porque havia um chamado de Deus, voluntariamente se dispuseram a estar nessa cidade do Senhor. Voluntariamente se dispuseram a pagar um preço por causa da obra do Senhor. Abriram mão de vantagens pessoais pelo bem da coletividade. Meus irmãos, uma cidade que não tem gente é triste. Não é triste isso? Algumas cidades do nosso país, às vezes, nascem por conta da exploração de minério, exploração de alguma situação ali da natureza, e de repente há um pico, a cidade fica repleta de pessoas, mas quando a terra para de dar aquilo que as pessoas têm interesse, muitos vão saindo da cidade. E a cidade se torna quase que uma cidade fantasma. Dá medo até de andar lá. E Jerusalém estava assim. A cidade precisava de gente, porque era a cidade de Deus, era a cidade do Senhor. E compreenderam que a comunhão com Deus era mais importante do que a prosperidade pessoal. Entenderam que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, como está registrado lá em 1 Timóteo 6,6. Mas uma outra consideração que eu quero fazer a respeito de Deus reunir o seu povo é a preservação do remanescente fiel. Ainda que tenhamos momentos na história que o povo de Deus diminua, que não seja um momento de avivamento, que seja um momento de sequidão espiritual, um momento em que o evangelho, entre aspas, não tenha tanta influência na sociedade, mas Deus sempre levanta um remanescente fiel. E de acordo com as Escrituras, nem todos os judeus são de fato israelitas. Já naqueles dias esta verdade ficou em alto relevo. Os irmãos se lembram que nem todas as tribos retornaram para a cidade. E esse trecho do capítulo 11 e 12 do livro de Neemias nos fala a respeito disso. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Assíria. Toda aquela população se diluiu entre os povos. Por isso que até hoje nós temos judeu para todo lado. Os judeus estão em todas as partes do mundo. No nosso país nós temos um judeu famoso, rico, o Silvio Santos. Ele é um judeu, eu penso que é o judeu mais famoso que temos no nosso país. Uma das pessoas mais ricas do nosso país. Porque houve, no período do cativeiro, uma espécie de diáspora, mas eles conservaram os seus costumes em todas as nações. Então o reino do norte acabou não retornando do cativeiro, mas o reino do sul, que era integrado apenas por 2 tribos, acabou voltando.
o Reino do Norte acabou se tornando um tipo de população misturada, os samaritanos. Os irmãos lembram no início das exposições de Neemias que os samaritanos ofereceram resistência para que Jerusalém fosse reconstruída. Eles geraram dificuldades. Então, das 12 tribos, 2 retornaram como remanescente fiel, Judá e Benjamim. Em Judá está a linhagem do Senhor. Jesus é da tribo de Judá. É o que está lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 1. E isso prova que Deus nunca deixou e nunca deixará de preservar o seu povo. Meus irmãos, quando Elias estava exilado naquela caverna, sob as fortes ameaças de Jezabel, que era uma mulher perversa, uma mulher má. E eu sempre enfatizo isso quando eu faço essas considerações a respeito do profeta Elias. Elias acabara de sair de uma grande vitória num confronto com os profetas de Baal. 400 profetas de Baal contra um homem de Deus. Deus só precisou de um homem. A Bíblia diz que quando Elias venceu, gentilmente ele decapitou os 400 homens. Eu penso que depois de decapitar tanta gente, Elias estava cansado, exausto. Deus deu a vitória para ele, e essa foi a aposta, que quem perdesse ia perder a cabeça mesmo. Literalmente. E quando Jezabel tomou conhecimento que os seus profetas estavam mortos, ameaçou de matar Elias. Elias foi tomado de um medo muito grande, um pavor muito grande. Mesmo vendo as manifestações maravilhosas de Deus, aquele homem foi parar numa caverna, deprimido. E daí houve tantas manifestações por fora daquela caverna e Deus acabara se manifestando a Elias num cicio tranquilo e suave. E Deus disse a Elias: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Ele já disse: não, Senhor, eu não dou conta. A mulher é terrível. Todo mundo em Jerusalém já se corrompeu, todo mundo se perdeu. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, o Senhor diz a Elias que havia preservado mais de 7.000 de todos os joelhos que não haviam se prostrado diante de Baal. Ou seja, eu entendo que são 3.500 pessoas. Muita gente. Elias precisava voltar. Elias não precisava ter medo do que iria acontecer, porque Deus sempre levanta o remanescente fiel. E não era apenas um remanescente, era muita gente de Deus naquela cidade que precisava da palavra do Senhor. E Elias retornou. Elias acabou se tornando um dos maiores profetas do Antigo Testamento, citado inclusive no Novo Testamento como homem de Deus. João Batista, quando começou sua pregação, foi confundido com Elias voltando, porque Elias se destacara grandemente por causa do Senhor. O remanescente jamais será destruído. E, meus irmãos, o capítulo 11 e 12 nos mostra que a população estava organizada. O escritor menciona primeiro as famílias de Judá, está do versículo 4 do capítulo 11 até o 6º, e essas pessoas eram chefes das famílias, representavam os seus descendentes, ou seja, eles estavam dando rumo espiritual aos seus filhos. Eram os mais preparados para a guerra. A cidade precisava de segurança, pois essa turma de Judá era preparada para a batalha. Neemias cita as famílias da tribo de Benjamim, do versículo 7 até o 9 do capítulo 11. Esses da tribo de Benjamim também eram reconhecidos pela sua bravura e pela coragem. Eles não eram tão habilidosos com as espadas, com as armas, mas eram corajosos. Eles não tinham medo. Eram homens destemidos. E ele relaciona aí, no versículo 10 até o 14, a categoria dos sacerdotes que ensinavam a lei, oravam e representavam o povo diante de Deus. Versículo 15 a 18, os levitas, que tinham a função de ensinar a lei não no templo. Os levitas tinham a função de ensinar a lei em todo o território nacional. Eles tinham que sair por todo o território nacional disseminando a lei do Senhor. Os porteiros, que são os seguranças, estavam voltados para o estabelecimento da segurança pública, e cita aí no versículo 21 do capítulo 11 os servidores do templo. Sabe quem eram os servidores do templo? Zelador. Interessante que ele não deixa de citar
os zeladores, todas as pessoas que estavam direto ou indiretamente envolvidas na obra da reconstrução da cidade, da restauração do culto, ele cita a todos, para deixar explícito que Deus realmente estava restaurando a cidade dele. Ele fala dos cantores, no versículo 22 do capítulo 11. O fato, meus irmãos, é que Deus sempre levantará um remanescente fiel. A igreja do Senhor Jesus sempre triunfará em meio às crises moral e espiritual. Alguns irmãos dizem, mas nós vivemos tempos tão difíceis no século 21, são os tempos mais difíceis da igreja cristã. Eu penso que não. Eu penso que não. Olhe para a história do primeiro século até o terceiro, quando Constantino finalmente decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Ser crente naquela época não era brincadeira, não. Ser crente naquela época poderia custar a própria vida. No nosso país, isso ainda não está acontecendo, não. Porque no Congresso Nacional, o crente pode falar. Porque nas ruas nós podemos combater a imoralidade e o pecado. Porque na igreja podemos falar, onde Deus nos colocar, podemos falar. No entanto, as oposições sempre existiram. Mas a igreja do século 21 não enfrenta uma oposição ferrenha como a igreja em outros séculos. Definitivamente não. Mas a igreja, a despeito da intensidade da perseguição, sempre triunfará. Deus sempre preservará um remanescente fiel. Por fim, irmãos, uma última consideração que quero fazer é sobre a centralidade do culto ao Senhor. Deus ajunta o seu povo com uma finalidade bem específica, que o povo esteja diante dele em adoração. O capítulo 12 inteiro vai falar a respeito disso. Jerusalém era reconhecida como a cidade de Deus, Salmo 48, versículo 1 e 2, porque o Altíssimo resolveu colocar nessa cidade o seu nome. Nela havia um povo que conhecia a vontade do seu Senhor. Era uma cidade para ser luz das nações, Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, é símbolo da igreja do Senhor. Onde que a história do mundo começou? Onde que a história do mundo começou à luz das Escrituras? Gênesis, capítulo 1. Onde que o primeiro homem morou? Num jardim. Num jardim chamado Éden, local de delícias. Foi o primeiro habitat do ser humano. Apocalipse vai nos dizer que a consumação vai se dar com a descida de uma cidade. E essa cidade tem nome, a Nova Jerusalém. A existência humana é principiada no jardim e ela é continuada na consumação numa cidade chamada Nova Jerusalém. Portanto, a restauração dessa cidade tem um comunicado escatológico para a igreja do Senhor de todos os tempos. Que o próprio Deus estabelece a sua igreja, a sua Jerusalém, a sua cidade, restaura o seu povo, os coloca nas posições que eles precisam estar para que a sua obra seja realizada. E em meio a essa comunhão, nós estamos na adoração ao nome desse Deus. Eu quero chamar a atenção para o fato de que o culto é o centro da vida do povo de Deus. É o culto ao Senhor. O capítulo 12 nos fala que houve uma festa na dedicação dos muros. E percebam que nessa festa, nós tiramos algumas lições, que nós precisamos celebrar os feitos vitoriosos de Deus em nossa jornada. Versículo 27 do capítulo 12. Nós precisamos, a cada bênção, a cada vitória, celebrar as graças do Senhor. Jerusalém havia vivido mais de 100 anos sob escombros, destruída, e finalmente a cidade estava restaurada. O povo foi tomado de um grande e intenso júbilo. Quando eu estava pensando nessa celebração das vitórias e restauração, eu fiquei imaginando no ano de 2001, foi 2001 mesmo ou 2000, aqui a inauguração do templo? 2001, né?
2001, eu creio que foi 2001, a dedicação do 2000? No ano de 2000, 2001 foi o predinho. Eu fico imaginando quando os irmãos finalmente concluíram o templo aqui. Porque eu vi lá o templo da Praça do Bicalho, é bem diferente. Bem diferente. O teto é mais baixo, não tem uma cara tão de catedral. É bem diferente. Inclusive, eu fiquei sabendo que nos últimos tempos, os irmãos ficavam lá fora, naquela calçada. Então, a igreja não abrigava muito confortavelmente a todos os que eram membros ali. Eu fico imaginando quando finalmente esse templo foi concluído. A alegria, o júbilo, a gratidão a Deus, porque Deus deu essa condição para que a igreja ampliasse as suas tendas. Agora imagine, irmãos, o que é a alegria da restauração de uma cidade. A cidade como reconhecida cidade de Deus. O povo estava em festa e o povo celebrou essa bênção do Senhor. Outra questão importante é que precisamos celebrar com alegria. A palavra alegria ocorre várias vezes no capítulo 12, o versículo 27, o versículo 43, e nós sabemos que somos o povo mais alegre da face da terra. O evangelho que nós abraçamos é uma boa nova de grande alegria. O reino de Deus que já está implantado em nós é alegria. A alegria é parte do fruto do Espírito Santo na vida do crente. Portanto, irmãos, num culto, numa celebração, não cabe a tristeza. A tristeza deve existir em decorrência do pecado. Quando nós pisamos na bola, mas quando olhamos a grandiosidade de Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quão benevolente é o nosso Deus, o nosso coração deve ser tomado de alegria. E a ordem de Deus para a igreja é sempre esta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E há muitas razões para a nossa alegria. O olhar, o ouvido e a ação favorável de Deus. Deus nos proporcionou uma abundante e atemporal, também milagrosa redenção na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o maior motivo da nossa alegria. Na sexta-feira estive no sepultamento da nossa irmã Dona Alzira. Irmãos, é triste mesmo. Eu procuro evitar ir no momento que o caixão desce, que é o hábito aqui de Taguatinga, aqui de Brasília, é mais enterrar mesmo. Então, eu evito ir lá, mas com membros da igreja a gente tem que ir. A gente precisa estar lá, para dar um apoio à família. É triste, irmãos. Se a vida acabasse ali, quão triste seria a nossa vida. Pois a salvação que Cristo nos dá é atemporal, é eterna. E todas as vezes que nós nos sentamos diante dessa mesa, a mesa do Senhor, nós comunicamos ao mundo a morte e a ressurreição dele. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós nem precisamos estar aqui. Mas ele ressurgiu dos mortos e ele é o primeiro dos que dormem. Então a ceia não é um momento apenas de olhar para o Cristo pregado numa cruz, padecendo por nossos pecados, mas principalmente o momento de estar à mesa com o ressurreto, celebrando a esperança dos redimidos, que a nossa vida não vai de fato acabar aqui. Por isso que a alegria toma conta dos nossos corações. Por fim, nós precisamos cultuar ao Senhor com uma vida santificada. Há um recorte aí no versículo 30 sobre a purificação dos sacerdotes, não apenas deles, mas eles purificaram o povo. Não me perguntem como isso aconteceu. Mas eles apregoaram a santidade ao Senhor. E devemos nos apresentar diante do nosso Deus com o coração puro, com as mãos limpas. E quando as nossas vidas não estão devidamente orientadas pela palavra do Senhor, o nosso culto é prejudicado. Há um versículo na Bíblia falando sobre oferta, no Novo Testamento, eu não me recordo o endereço, que nos diz o seguinte: se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, antes de entregar a oferta, o que eu devo fazer?
me reconciliar com o meu irmão, porque se eu entregar aquela oferta, Deus não aceita. E a oferta faz parte do culto. Então, quando a nossa vida não está devidamente orientada pela palavra de Deus, o nosso culto é prejudicado frontalmente. E os sacerdotes se purificaram e purificaram o povo. O louvor é fruto de vidas consagradas ao Senhor. O estar aqui domingo, o estar aqui nas quartas-feiras, nas oportunidades que o Senhor nos concede, é produto de uma vida transformada. É fruto de uma vida transformada. A minha vida não vai ser transformada na igreja. O Espírito Santo já está trabalhando. Eu já chego aqui com a minha vida transformada pela palavra de Deus. Eu vou ser moldado, orientado, conduzido por essa palavra quando ela é pregada com fidelidade. Finalmente, irmãos, concluindo, não importa o que aconteça, Deus sempre reúne o seu povo. Deus reúne o seu povo para cientizá-los do preço em segui-lo, evidenciar a preservação do remanescente fiel ao mundo, dizer que a igreja está presente no mundo e a igreja faz diferença no mundo, é sal da terra e luz do mundo. Salientar a centralidade, a importância do culto bíblico ao Senhor. O culto não é para nós, mas o culto é para Deus. Os muros haviam sido levantados, as portas restabelecidas, os inimigos vencidos, a injustiça social aplacada, mas havia muito trabalho para ser realizado ainda por aquela nação. E há muito trabalho para ser realizado pela igreja. Pois se o irmão não encontrou ainda trabalho, tem alguma coisa errada. E é o próprio nome, é a obra do Senhor. É uma obra sem fim. Certamente há algo para ser realizado nessa nova Jerusalém, na igreja do Senhor. Então que Deus nos ajude a estarmos atentos para aquilo que Ele está fazendo em nós e deseja fazer por meio de nós.